Bom dia, nono ano abençoado. Tudo bem com vocês? Vamos corrigir a nossa prova, que não estava difícil, mas que muita gente se saiu mal, porque não assistiu às aulas, porque não fez atividade. Infelizmente, tinha pessoas que parece que nem sabiam do que eu estava falando aqui. Que pena, né? Ao contrário, as pessoas que participam, que mandam as tarefas, se saíram muito bem. Não, ninguém fechou por causa de uma questão aqui que nós vamos discutir sobre ela, mas muitos tiraram nota muito boa. Então, parabéns para os que estudaram, para os que, né, cumprem com suas obrigações. Vamos lá então, ver a questão 1, que é uma atividade que nós fizemos várias vezes. Eu fiz nas aulas gravadas, nós fizemos em aulas online, de identificar as características da introdução em uma introdução pronta. E estava muito simples, porque eu peguei uma introdução bem clara, com as partes exatamente uma atrás da outra, para não ter perigo de vocês errarem. Mas alguém errou. Vamos lá? A primeira pergunta é: qual a tese? Vamos lá? A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Ponto. O que é isso aqui? Tem como isso aqui ser uma tese? Não, isso aqui é um repertório sociocultural, histórico, né? É a história, vocês já estudaram sobre isso, sobre o feudalismo, sobre os feudos em história. Então, não tem como ser uma tese, porque a tese é a opinião. Tem opinião aqui? Não, tem um contexto histórico. Semelhante a essa época, que época? A época dos feudos, no contexto brasileiro contemporâneo, hoje, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Aqui está a tese. Então, qual é a tese? Que o cinema poderia ser usado para democratizar, mas não é. Ele é elitizado, alguns têm acesso e outros não. Então, teve gente que copiou igualzinho tá aí, eu considerei, teve gente que colocou com as palavras, as suas próprias palavras, eu considerei. Essa é a tese, é a opinião dele. Agora, questão 2, quais os dois argumentos que essa pessoa vai usar para defender isso? Que grande parte da população continua sem o cinema, sem acesso a esse cinema. Quais são os dois argumentos? Em sequência, olha só como que está na sequência certinha. Repertório, tese, tema, dois argumentos. Então, tanta concentração das salas de teledramaturgia, ela pôs essa palavra aqui, teledramaturgia, para não repetir a palavra cinema, em regiões mais desenvolvidas economicamente, está aqui o primeiro argumento. Então, há uma concentração de salas em regiões ricas, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária. Quanto que custa uma pipoca no cinema? Eu não compro. É caríssimo. Não que eu não tenha dinheiro, porque eu sou rica, né? Professora é rica, tudo bem. Mas eu acho um abuso, eu acho um desrespeito uma pipoca daquele preço, né? Um pacotinho de pipoca é 3 e pouco. É um absurdo. Deixa pra lá. Então, voltando aqui, qual é o argumento? Viajei. Primeiro, que há uma concentração de salas em lugares ricos, e segundo, os preços dos ingressos e dos alimentos. Dois argumentos. Então, meninos, não tem como você argumentar que estava difícil essa questão, porque quem assistiu às aulas, as minhas explicações sobre as partes da introdução, não tinha como errar essa questão, tá? Tá aqui, eu ainda coloquei com muita clareza. Vamos lá, 1 e 2 já foi respondido. 3. Agora essa questão 3 aqui é que foi o problema da prova. Eu percebi que vocês estão com dificuldade de interpretar tirinhas, então, próxima aula nós vamos trabalhar isso. Como eu interpreto uma tirinha? Eu vejo o que está escrito e a imagem, beleza?
Até aí tudo bem. Vamos analisar primeiro a imagem? Nós temos livros, um computador e o que mais? O que é isso que está aí? É uma menina ou é uma mulher? É uma menina ou um menino? É um homem ou uma mulher? Bom, em primeiro lugar, é do sexo feminino. Se é uma menina ou um menino, ou se é uma menina ou uma mulher feita, agora nós vamos interpretar pela escrita, pelo que está escrito. Então vamos lá. Professora, aqui é a mãe de fulano, é sobre a nota dele. Espero não receber nenhuma mensagem dessa aí das mães de vocês. Tá bem? Tô brincando, pode falar. Se ela chamou essa menina de professora, então quer dizer que não é uma criança, é uma mulher. Pronto, lendo o primeiro quadrinho, de baixo para cima, nós já sabemos então que é uma mulher. O vídeo é muito longo, professora, dá para resumir? Professora, perdi minha senha. Professora, poste os vídeos. Poste as videoaulas na plataforma e envie os planos de e-mail, os planos por e-mail. Então, esses 3 primeiros são alunos e pais de alunos. O outro quadrinho, quem está falando com a professora? O Silvino. Rose, posta as videoaulas lá na plataforma e o plano de aula você manda para mim por e-mail. Tá aqui, é o coordenador da professora. E ele fala mais. É preciso mais atividades diversificadas, professora. Então, é o coordenador falando. Ela sujou minha camisa, mãe. Então, olha, vamos ver aqui o negócio. Até aqui, essa mulher é professora, é funcionária e agora ela é mãe. Olha, ela sujou minha camisa, mãe. Mãe, o que tem para comer hoje? Mãe, olha ele puxando meu cabelo. É isso que a gente escuta, né? De vocês o tempo todo. Então, nós já achamos aqui, olha, professora, funcionária, mãe. E o próximo quadrinho? Filha, cadê você que nem liga mais pra gente? Quem tá falando com essa mulher? O pai dela, ou a mãe, né? Filha, provavelmente a mãe, que a mãe é que cobra mais, né? Minha mãe cobra muito. Você não vem aqui, passa a semana inteira. Quatro posições que essa mulher ocupa, certo? Então, aqui, o tema dessa tirinha são os papéis da mulher. Como essa mulher tem que se desdobrar para ser mãe, para ser filha, para ser uma boa funcionária e para ser uma boa professora. Acho que, se não me engano, só uma pessoa conseguiu interpretar essa tirinha. Gente, para mim tá tão claro. Então, qual é o tema que nós poderíamos trabalhar aqui? O que eu fiz? Eu dei 0,5 para todos. Só por ter escrito, só por ter lido, eu dei o 0,5. Eu deveria ter zerado, porque tudo que vocês colocaram não tem a ver com a tirinha. Não, aliás. A pandemia, o estudo na pandemia, sim, mas tem uma coisa específica aí sendo tratada. Não é a pandemia, em momento nenhum aí fala da pandemia. É claro que a aula online, né, se leva para a pandemia, mas o tema central aí é o fato dela ser mãe, filha, mulher de sucesso, professora. Então, o tema aqui teria que ser as exigências da mulher para com a mulher no século XXI, a pressão exercida sobre a mulher na atualidade. Então, sempre algo relacionado à mulher, a essa pressão de ser todas as coisas ao mesmo tempo. Tá bem? Quase, praticamente só, acho que, não me engano, foi uma pessoa só que acertou. Vamos lá, questão 4. Olha o que eu escrevi de vermelho, gente. Eu pus de vermelho para chamar a sua atenção. Só serão aceitos os repertórios apresentados na questão. Teve gente que saiu pesquisando na internet, que buscou outros repertórios. Está escrito aqui, gente. Mesmo que você tenha dificuldades, faça você mesmo o seu texto. Não copie da internet. Né? Coloquei, isso é óbvio, né? Mas eu coloquei porque depois, se eu zerasse alguma questão,
não ia ter reclamação de pai e nem de vocês. Bom, eu coloquei aqui o quadro, expliquei o quadro, que chama O Grito, muito famoso, do Edward Munch, não sei como é que fala esse nome dele, que muito famosa, que expressa a angústia e a solidão da humanidade. Eu trouxe aqui, eu não mandei vocês interpretarem o quadro, eu trouxe a explicação. Trouxe uma citação. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e não somente a ausência de doença. Então, eram esses dois repertórios que vocês deveriam escolher e usar. Trouxe um textinho, para vocês entenderem o tema. Porque, professora, eu também não sabia o que era doença mental. Ninguém na minha família tem doença mental. Então, eu trouxe o texto para não ter argumento. Melzinho na chupeta. Pergunta para sua mãe o que é melzinho na chupeta, se você não sabe. Trouxe o textinho. Aí vem a questão. Construa uma introdução com todas as características estudadas. O que nós estudamos? O que a introdução tem que ter? Tese, apresentar o tema, a tese e os dois argumentos. E eu acrescentei nas últimas aulas o repertório, certo? Então, eu trouxe o repertório aqui para vocês fazerem. E aí, falei para você, escolha um dos repertórios, escolha um dos que eu trouxe dois. Ainda coloquei entre parênteses o quadro ou a citação para usar em sua introdução sobre o tema. Por que é necessário debater sobre doenças mentais no século XXI? Olha, eu já coloquei o tema como uma pergunta para ficar fácil para você. Você respondendo a pergunta com dois argumentos, já matou. Então, você tinha que discorrer sobre doenças mentais, explicar, usar o repertório, deixar uma tese, né? Muitos falaram sobre que a doença mental hoje é um tabu, muito bem. Teve gente que fez boas introduções. E os dois argumentos eram: por que é necessário debater? Por que é necessário debater? Porque as pessoas, por falta de conhecimento, elas continuam doentes, elas não procuram um médico. Porque é um tabu e as pessoas têm vergonha de dizer que tem doença mental. Por exemplo, são dois argumentos básicos. Mas quem colocou outras coisas eu considerei. Então, quem colocou uma introdução, mesmo que tinha erros de gramática, mesmo que não estava assim muito bem organizado, praticamente eu fechei. Né? Entendeu? Tudo certo aqui? Veja, não adianta você comparar a sua nota com o outro. Professor, mas eu coloquei quase igual, ele tirou 2,5, eu tirei 2. Por quê? Porque eu levei várias coisas em conta. Eu levei a organização das ideias, a estrutura que foi colocada, se tinha conectivo, se estava uma coisa levando a outra, se estava bem estruturado. Então, eu avaliei caso a caso. Então, não adianta você dizer que o fulano tirou tanto, porque essa questão aqui não é uma questão exata. Depende muito de como você colocou as ideias, tá bem? O outro, coloquei as mesmas coisas em vermelhos. Trouxe aqui duas situações que você poderia usar como repertório. Então, a Vênus pré-histórica, né, que era gordinha, né, bujudinha, principalmente com essas gordurinhas laterais aqui que as mulheres, os pneuzinhos, né, que as mulheres têm pavor, mas ela era considerada maravilhosa. E tem a Gisele Bündchen aqui, né, que parece comigo, fala sério, né, muito parecida, a gente é quase gêmeas, que é considerada a Vênus do século XXI. Trouxe um textinho explicando sobre o que é a ditadura da beleza. Ditadura é o quê? É uma coisa inflexível, é uma coisa, ditado por alguém dita e você não pode sair desse padrão, ditadura da beleza. Então, existe uma beleza que é estabelecida e que todo mundo exige. Trouxe um textinho. Trouxe aqui um curta-metragem muito joia sobre
a beleza, sobre essa ditadura. Se você assistiu, eu vi que muitos assistiram, porque fizeram comentários, né? Eu achei muito legal aquelas mulheres que sofriam com essa ditadura, né, da beleza e tal. E trouxe mais 3 repertórios. Então, ao todo, nós temos aqui nessa página 5 repertórios. Para você poderia, eu disse aqui que você poderia escolher qualquer um. Trouxe um versículo, o coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando eu estou alegre, quando eu estou feliz, eu fico bonita, né? O documentário, resumi aqui o documentário, como que vocês poderiam usar, né? Bonita é um documentário em curta-metragem que fala sobre o padrão de beleza feminino, sua influência, então vocês poderiam usar isso. E uma citação simples. E aí pedi a introdução com o tema consequências da busca por esse padrão de beleza. Então, o que você tinha que falar aqui? Primeiro, explicar esse padrão, essa ditadura da beleza, elaborar sua tese e trazer 2 argumentos sobre as consequências. Se eu, não preciso, né, porque eu já sou linda, mas, tô brincando, né, gente? Nem preciso explicar, né, a piada. Se eu saio por aí louca, fazendo tudo quanto é tipo de regime, de dieta louca, ou fazendo tudo quanto é tipo de cirurgia plástica, quais os riscos que eu estou correndo? Quais as consequências disso? Olha, uma consequência, endividamento. Tem gente que vende a casa para pagar a cirurgia plástica. Usa cartão de crédito, depois não paga, vira uma bola de neve. Endividamento. Problemas de saúde, quantas mulheres nós temos aí nas mídias, né, contando. Aquela Andressa Urach, vocês devem ter visto, que ela quase morreu, ficou na UTI, ó, por causa de aplicar silicone sem ser próprio para o corpo, no corpo. Quase morreu, deu infecção. Então, nós temos problemas financeiros, na saúde física, e também na saúde psicológica, mental, porque, por exemplo, há 30 anos atrás, antes da minha sogra, fez uma cirurgia plástica, só que ela fez não foi por estética, por causa do peso, ela tinha o seio muito grande, pesava a coluna dela, ela fez uma cirurgia plástica. E o que aconteceu? O cirurgião cometeu um erro e ficou feio, ficou cheio de cicatriz, deu queloide, e ela ficou depressiva porque ela se olhava no espelho e se achava horrorosa. Então, problemas físicos, consequências financeiras, físicos, mentais. É isso. Então, bastava vocês trazerem aí, organizarem essa introdução. Teve gente que fez texto. Eu pedi uma introdução só. Ok? Então, é isso. Tá aí corrigida a nossa prova. Se ficou alguma dúvida sobre alguma situação aí, coloque lá nos comentários da aula e eu vou tentar sanar as suas dúvidas, tá? Parabéns para quem fez ótimas introduções, porque tiveram maravilhosas introduções aqui nesses temas. Vocês estão craque.